Boa noite a todos, que a graça de Deus esteja com todos nós, irmãos. E a palavra que eu quero trazer hoje para vocês encontra-se em 1 Reis, capítulo 13, versículo 6. Então o rei disse ao homem de Deus: Aplaca o Senhor teu Deus, roga por mim, para que eu volte a ter sã a minha mão. Vou explicar a história. O que acontecia? Veio um homem de Deus. E o que acontece? Veio um homem de Deus ter com o rei Jeroboão. Com o rei Jeroboão no altar em Betel. O que acontece? O rei Jeroboão estendeu o braço contra o altar e disse: prendei-o. Ele disse isso ao homem de Deus. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou-se-lhe. Secou-se-lhe de modo a que não a podia mexer. O altar abriu fendas e a cinza que estava sobre ele espalhou-se, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Esse sinal foi dado pelo homem de Deus. Irmão, o que acontece? Uma coisa que, nós temos que ter em conta é que, com o homem de Deus não se duvida. E no seguinte, e no capítulo 6, que é o capítulo que eu trago hoje, então, está escrito no capítulo 6, então o rei disse ao homem de Deus: Aplaca o Senhor teu Deus, roga por mim, para que eu volte a ter sã a minha mão. O homem de Deus rogou ao Senhor e a mão do rei voltou para ele. Estava tal como era antes, O que acontece? Rogar, para quem não sabe, significa orar. E, isso mostra, que a oração de um homem de Deus, de um justo, tem muito valor, tem poder, sim. E para ser sincero, irmãos, e qual a justiça diante de Deus? Como é que nós vamos ser justos, não justificados por Deus? Não é pelos nossos atos, é pela fé que nós tivemos. Eu sei que a fé sem obras é uma fé morta. A fé sem atos físicos, não é uma fé morta, uma fé superficial. Mas o que acontece, pela fé no nosso coração, vamos ser justificados diante de Deus. Vamos sim ser chamados de justos diante de Deus, E o que acontece, quando nós vamos orar, nós temos que orar com a firme certeza do que Deus está nos ouvir. Do que Deus está nos ouvir, perdão. Deus ouve todas as nossas orações, Ele está sempre lá, Mas nós temos que orar segundo a vontade de Deus, Porque, Deus muitas vezes, Deus não vai te dar o que é contra a sua vontade. Deus não vai te dar uma mulher para você fazer promiscuidade com ela na noite, percebes? E também, além disso, meus irmãos, Deus muitas vezes não nos dá certas coisas porque nós ainda não estamos prontos. Não sei se vocês percebem. Deus não vai te dar um carro sem você ter a carta de condução e sem você ter experiência. Tem alguma certa experiência, Porque isso pode ser fatal para ti. E além disso, irmãos, nós temos que ser honestos orando, percebem, Porque depois de nada não vai orar, depois de nada vai orar como os fariseus que oravam. Oh Deus, poderoso, todo-poderoso, amor, Senhor dos Santos, Falar com um vocabulário que nós não falamos na vida real. Falar com palavras que nós não usamos no dia a dia, percebe, Deus é o nosso amigo, é o nosso pai, é o nosso irmão, Devemos falar como se estivéssemos a falar com um amigo, Com total sinceridade, estás a ver, Honestidade ao falar, Sem medo. Essa ousadia que muitas vezes Deus nos pede, Ser sinceros, honestos, com Deus, Trazer Deus para mais para intimidade, percebes? É isso que eu quero trazer para vocês. Então, que a graça de Deus esteja com todos nós. Até a próxima.